A questão, então, é o seguinte: nessa revisão, vamos começar, então, com o primeiro slide da nossa primeira etapa. Então, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. O primeiro slide foi sobre orientação e localização geográfica. Então, só para lembrar vocês, rapidamente, de como essa aula é importante para a alfabetização, digamos assim, dos alunos na questão da geografia. Então, a questão da orientação, você se coloca, então, a sua mão direita, né, para o sol, então, o lado direito para o sol, então, o lado esquerdo oeste, leste, oeste, à sua frente é o norte e as costas é o sul. Então, é apenas uma questão de posicionamento, né? Para a criança saber onde é o norte, onde é o leste e onde é o sul. Você pode fazer isso em qualquer lugar do planeta Terra, em qualquer cidade, você vai saber qual que é o leste, qual que é o oeste, qual que é o norte, qual que é o sul da cidade. Lembrando que nós fizemos isso na sala de aula, onde nós apontamos o leste no sentido Belo Horizonte, o oeste no sentido Bom Despacho, digamos assim, mais para o oeste, o Divinópolis fica ao sul e Pitangui fica ao norte de Nova Serrana, tendo Nova Serrana como referência, né? Então, isso depende muito do seu posicionamento, tá? Em relação ao Sol. O Sol sempre aparece no leste e se põe no oeste. Então, essa é a primeira aula que dá para trabalhar com os alunos de maneira lúdica, né, na educação infantil, para eles já ir se alfabetizando com a geografia. Esse é o conceito, então, de geografia na questão da orientação, então, sobre a localização, né? Tendo referência como o Sol. Nós temos, então, também aí os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste, oeste, os pontos colaterais, né? Que é a junção, por exemplo, o norte com o leste vai fazer o nordeste, o sul com o leste, o sudeste. Então, você tem então esses pontos, digamos assim, colaterais e os pontos intermediários. Então, nós teríamos aqui, numa geral, esses são os pontos principais, que são os pontos cardeais. Deixa eu pegar uma outra cor aqui agora. Vamos pegar aqui um amarelo. Não pegou, não. Amarelo. Então, eu apaguei tudo, né? Então, os pontos cardeais. Deixa eu só marcar aqui. Agora, os pontos colaterais seriam... Deixa eu pegar agora um marcador de texto. Os colaterais seriam, então, esse é o colateral, colateral, colateral e colateral. E os pontos intermediários, deixa eu mudar a cor do pincel, seria, então, esses pontos intermediários aqui. Esses, então, são os intermédios ou intermediários, tá? Então, isso é, claro, que é apenas uma referência para que você saiba se localizar no espaço. Basicamente é isso. Tá? Depois nós vimos aí, no mapinha, como é possível trabalhar com a criança, por exemplo, você tem, então, aqui no centro, essa representação, e aqui, então, você vai saber que aqui é o leste, aqui é o oeste, o sul e o norte, Então, com isso, você pode trabalhar, por exemplo, você está aqui na loja de quitanda e você quer ir no correio. Então, você tem que caminhar, sair do norte indo para o sul. Então, isso te localiza na cidade, Esse trabalho é um trabalho bom para trabalhar com criança. A criança no parque infantil está mais a leste e ela quer ir, por exemplo, para o shopping center, Então, qual o caminho que ela tem que percorrer? Então, ela tem que, primeiramente, caminhar em direção a oeste e depois virar em direção sul para chegar justamente no shopping center.
Então, esses são caminhos, né? Então, é importante que você pode trabalhar isso com a criança e ela vai desenvolver essa educação espacial, né? É isso que nós chamamos de educação espacial. Então, você tem essa orientação na praça, pela praça pública, ali na praça principal da cidade, aqui no centro. Então, você vai, então, a partir daqui, você vai, então, se localizar onde fica tal coisa, né, dentro da cidade, e isso vai te dar uma referência de lugar. Você pode fazer essa atividade com criança em qualquer lugar, inclusive na sala de aula, né? Nós, inclusive, fizemos aí na faculdade, não sei se vocês lembram, onde estaria localizada a nossa sala em relação à faculdade. Então, nós descobrimos que ela está justamente num ponto entre o oeste e o ponto norte, né? Ela está na posição, então, sudoeste, dentro da faculdade. Então, essas posições são importantes para que nós possamos nos localizarmos, ok? Também vimos a questão do sentido da rotação da Terra, os eixos de rotação, os ângulos de inclinação, o sentido dessa rotação, e é justamente essa rotação que vai fazer nascer o dia e a noite, né? Então, para trabalhar isso com a criança é importante, né? Aqui nós temos aí o sentido da rotação da Terra, né? Essa animação que nós colocamos para vocês, e é importante que a criança perceba esse movimento de rotação, e é isso que vai justamente caracterizar noite e dia, quando então a face da Terra está voltada para o Sol, é dia, e nas costas seria noite. Então, aí você vê a claridade, aí a criança pode perceber isso claramente. Vocês podem, inclusive, criar mecanismos para mostrar isso usando luz, uma lanterna, com uma bola. Então, vocês podem criar o que vocês quiserem para mostrar isso, ou até mesmo mostrar um vídeo desse tipo. Tá? Outra questão é o movimento de rotação em torno do Sol, que é o movimento de translação, que é esse movimento que a Terra faz, né, durante um ano, e essa velocidade é de 107 mil quilômetros. Então, esse é o movimento que a Terra executa, digamos assim, para completar o seu movimento em torno da Terra. E esse movimento aí vai causar justamente a questão da dimensão dos anos, mas vai também causar também a questão, como ele não é um movimento cilíndrico, ele é elíptico, vai formar também as estações do ano. Então, devido a esse movimento da Terra, nós temos as estações do ano, quando nós temos aí o equinócio de inverno, o equinócio de verão. Nós estamos aí agora, ainda nem entramos no inverno ainda, mas veja bem, nós estamos já sentindo o frio, a diferença é essa. Isso porque as nossas noites são mais longas e a radiação solar é menor na nossa face da Terra, né? Nesse nosso lado de cá. Então, é importante isso, né? Deixa eu ver se vai para frente. Então, aqui vem o equinócio, né? Então, você vê então as posições, né? Quando eu estou no equinócio de outono, né? A luminosidade da Terra, observe, tem a parte bem escura aqui, ela não... Então, o dia, né? Nos equinócios, dia e noite são do mesmo tamanho, né? Mas no solstício, já é diferente, né? Há uma diferença, né? Entre o solstício, dia é diferente da noite, ou a diferença de tamanho, duração do dia, duração da noite. Então, é importante o equinócio e o solstício. Isso aí, rapidamente. Também tem uma questão na geografia, que é a questão de localização, aí já entra na parte de você se localizar, e também na questão do fuso horário, que são os meridianos e os paralelos, né? E esses meridianos paralelos vai dar para você, em graus, uma localização na Terra. Então, o cruzamento de linhas imaginárias, né? Então, a linha do Equador, né? No sentido de leste a oeste e de norte a sul, o meridiano de Greenwich, né?
Então, esses meridianos formam, então, aí um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano você tem as linhas de referências, né, os meridianos de referência e as linhas que vão delimitar a longitude e a latitude, né? E essa latitude tem, então, de 15 em 15 graus, né? E aí é a medição na Terra, e você pode, então, a partir daqui, localizar. Um jogo bom para você trabalhar isso com a criança é a batalha naval, né? Vocês podem brincar de batalha naval com as crianças através de plano cartesianos, e aí você vai, inclusive, adivinhar localização de certos inimigos dentro do plano cartesiano numa batalha naval. Um velho, bom jogo de batalha naval, né? Aí nós temos, então, essa inclinação do eixo imaginário, né? Então, você vê aí o Círculo Polar Ártico, né? E a localização, o Trópico de Câncer, né? O Trópico de Capricórnio e o Equador. Então, essa área dos meridianos, né? Que estão aqui delimitada, e a área dos paralelos, né? É que vai dar a sua localização, né? Dentro do planeta. Então, você pode dar as suas referências em latitude e altitude a qualquer lugar, em qualquer lugar do planeta, e você será localizado pelos sistemas de localização dentro do planeta. Então, a partir daí, você não tem mais como ficar perdido na Terra, né? Então, se oriente, né? Então, aí nós temos o planisfério, paralelos e meridianos, onde você vai, que aí é formado o plano cartesiano, e é claro que essa projeção desse planisfério, vai haver distorções na parte superior, nos trópicos. Por quê? Porque essa distorção é devido à curvatura da Terra que você tem que abrir, né? Então, a teoria da Terra plana, cientificamente, não existe, tá? Então, aí nós temos esse plano cartesiano para que você possa ver aí aberto assim, você vê que houve uma deformação aqui dos continentes para que pudesse ficar dentro dos quadrados perfeitos, né? E aí você tem aqui no 180 graus a oeste, você tem neste ponto aqui, ó, deixa eu só marcar aqui para vocês se localizarem, você tem aqui então a linha internacional de data, que é a definição do limite onde esses dois pontos se encontram, né? E aí isso é importante para definir questão de fuso horário, né, dentro do planeta. Bom, você tem então aqui digamos, essa planificação esse planisfério, né, é importante para trabalhar com as crianças, principalmente a localização dos continentes, né? Trabalhar o continente africano, o continente da América, né? Das Américas, né? A Europa, a Ásia e a Oceania. Então, isso é importante para a criança se localizar, né? Já começar a aprender a ver o planeta dessa forma, né? A ver como é que é composto o nosso planeta, tanto de parte de água, massa de terra, é importante. Tá? Ali, então, eu coloquei um exemplo, né, na tela para vocês aí, de uma localização, como é que você anota a localização, e essa localização aí refere-se à Nova Serrana. Tá? Então, é importante, e essa localização refere-se a Itaúna, né? 20 graus, 19 graus Nova Serrana. Então, você vê que aí, com esses pontos, você sabe de onde eu saio e para onde eu vou no planeta, né? Através dessa localização em graus, minutos e segundos. E aí você vê que nós estamos aí a oeste e a sul, né? Então, a região mais ao sul, né? Porque você tem, então, aí ao sul do trópico da linha do Equador, então estamos na região sul, e estamos na região oeste, devido à imaginária de Grêmio. Então, você está a oeste de Grêmio e ao sul do Equador, ok? Então, é justamente isso aí. Ó. Então, você tem esses pontos, esse exercício nós fizemos em sala, de você mapear aí, dar as coordenadas de cada um desses pontos no mapa.
É como se tivesse uma pessoa em cada esse mapa, passasse essa coordenada e você tem que saber em que coordenada é essa, que grau é este. Então, nós fizemos esse exercício em sala de aula, não sei se vocês lembram disso. Lembrando sempre que você tem que colocar no final, se é sul, aqui seria, nessa região toda, aqui seria sul, oeste, norte, leste, norte, oeste, e, no caso, leste e oeste, norte e sul. Então, você tem que saber essas posições aí. Aqui já são a questão dos fusos horários, né? Então, você tem que somar ou subtrair horas, né? Não sei se vocês lembram na televisão esses dias, quando estava transmitindo aí as manifestações que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, enquanto que aqui já era noite, né? Os Estados Unidos eram 2, 3 horas a menos do que Brasil, porque justamente você está aqui a 3 horas menos da Inglaterra, porém aqui já era noite e ainda nos Estados Unidos com as manifestações era durante o dia. Lá era tarde, aqui já era noite. Então é importante saber isso, porque é essa diferença de fuso horário que dá a sensação de você vendo a televisão aqui na hora que está acontecendo o fato e lá está durante o dia. É interessante que para nós aqui a diferença de 2 horas, de 2, 3 horas, mas se você estivesse, por exemplo, na Inglaterra, você provavelmente estaria às 10 da noite e vendo atividades acontecendo simultaneamente durante o dia nos Estados Unidos. Então, aqui já escureceu e aqui ainda não escureceu. Isso devido justamente ao movimento, aquele movimento de rotação, no sentido de rotação nesse movimento que a Terra faz em torno do Sol. E aí é importante trabalhar com os fusos horários, com exercício, com atividades, para que a criança possa trabalhar e fixar isso, né? Uma maneira boa de fazer isso é você, por exemplo, demarcar o chão da sala ou o pátio da escola, aproveita e faz uma aula fora da sala de aula, né? No dia que você voltar para a sala, que você possa delimitar lá, inclusive colocar crianças nesses lugares para perceber praticamente, ludicamente, como é que essa contagem de horas é diferente, né? Então, é importante isso. Simular isso com as crianças é importante. Aí, a linha internacional de data, né? Então, definida aí como começo do domingo, começo do sábado. Então, os dias são diferentes, né? Porque um está num lado, o outro está no outro. Então, é importante essa divisão aí. E essa divisão ela foi feita para atender às necessidades de comércio, nada mais do que isso, tá? Então, é importante você saber disso. O marco imaginário que indica onde o dia acaba e onde começa o seguinte corresponde aproximadamente ao antimeridiano de Greenwich, ou seja, está no lado oposto de Greenwich. Ao cruzar a linha da data do hemisfério leste, do lado esquerdo, ou oeste da linha, para o hemisfério leste, lado direito, essa mesma linha subtrai-se um dia. Ao passar do hemisfério oeste para o outro dia, soma-se um dia. Então, se você sai do leste indo em direção ao oeste, cruzou essa linha, você vai subtrair um dia. Se você faz o contrário, você soma um dia. Atenção, ao cruzar a linha, muda a data, mas não a hora, né? Muda somente a data, pois o fuso horário é o mesmo, né? Então, aqui é dezembro e aqui já é janeiro, né? Então, você veio desse lado, né? Se você vem desse lado, nessa direção, subtrai um dia, e aqui soma-se um dia. É importante isso. Mas o fuso horário é o mesmo, tá? Parece confuso isso, mas não. Aí tem um exercíciozinho nós vimos em sala, não vou fazer esse exercício com vocês aqui agora, é só para mostrar. A geomorfologia vai trabalhar justamente morfo é a forma da Terra, né? Como ela se apresenta. Eu comecei essa aula, não lembro muito bem disso, somos feitos do material das estrelas, ou seja, a Terra tem a mesma composição química que tem todas as estrelas que tem no universo. Nós não somos diferentes do universo, nós somos composto do mesmo material, né? Então, o nosso planeta
ele é composto de várias camadas, diversos tipos de materiais. Alguns desses materiais são sólidos e outros são pastosos, com densidade e composições químicas diferentes. Então, aí nós temos aí um desenho, uma imagem que representa essas camadas, as diferentes composições das matérias que formam o nosso planeta, né? Então, a crosta terrestre, onde nós habitamos, né? A parte de sílica e alumínio, né? Acima, que é o magnésio e sílica, a litosfera, né? Que é a região mais do solo, né? Mais a fundo do solo, o manto, né? A astenosfera, que é essa região mais, entre o manto e a litosfera, e o knife, né, que é o núcleo da Terra, que é composto de níquel e ferro, né? Então, é essa composição que até agora nós sabemos do planeta, né? Algumas coisas são teorias. Então, a litosfera, ou a crosta da Terra, ela é composta por silício e alumínio, e que vai de 15 a 25 quilômetros de profundidade. E depois nós temos uma camada de silício e magnésio, que vai de 30 a 35 quilômetros de profundidade. Então, a litosfera é a parte mais superficial, né? E depois nós temos o manto e a estratosfera, 40% do planeta é o manto e a estratosfera, que são essas duas camadas, né? Um manto superior e um manto inferior. E nós temos depois o núcleo, que é a parte mais profunda da Terra, que só podemos estudar essa forma, tanto o manto superior e inferior, essas camadas todas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a caneta. Então, essas camadas todas aqui, nós só podemos estudar tudo isso, claro, de forma indireta. E por que de forma indireta? Porque, na realidade, nós não conseguimos penetrar tão profundamente assim para conseguirmos estudar, coletar materiais. Então, a forma indireta que nós temos para estudar é quando acontece que essas camadas consiga atingir a litosfera. E aí, como consegue fazer isso? Através dos vulcões. Então, os vulcões são uma grande fonte de informações para nós sabermos o que é composto nessa parte mais profunda da Terra. Então, nós temos um mecanismo para aprofundar tanto assim. Aqui, então, em termos de geomorfologia, aqui já é a idade da Terra, né? O período de anos, milhões de anos ou bilhões de anos que chegou até chegar, e aí a teoria científica, né? Porque nessa teoria científica, lembrando bem que a teoria científica ela aborda a questão, digamos assim, da evolução, né, das espécies, a teoria evolucionista, então a teoria científica, que a ciência comprova, nós não estamos negando nem colocando em xeque a teoria criacionista, é a teoria evolucionista que leva em consideração, onde, através da arqueologia, dos estudos das rochas, a formação das rochas, se percebeu que há uma formação de elementos do passado que ainda se mostra a nós e nós podemos chegar, então, a uma certa datação da Terra. Então, nós tivemos aí, desde as rochas mais antigas, que nós temos alguns exemplos ainda permanecem, as formas primitivas de vida, até chegar aos grandes dinossauros, que isso que depois houve aí uma teoria de uma eclosão de o choque, né, de um asteroide que dizimou essa população de grandes animais e a partir daí a Terra teve que passar por ciclos, né, de congelamento, de mudança climática que vai gerar os novos seres até chegar, né, no ser humano que está aí. Nós estamos aqui apenas um segundo da Terra, digamos assim. Nós estamos muito pouco tempo que o ser humano vive nesse planeta, digamos assim. Essa é a teoria, gente, como eu disse para vocês, que segundo a ciência defende, que nós estamos trabalhando aqui com ciência, a geografia é uma ciência,
Então, é claro que a pessoa que tem fé, ela poderá defender a fé dela ou acreditar na criação divina, né? Porque até mesmo assim, pela beleza que é essa natureza, a gente acha que isso é uma criação divina. Então, a teoria é criacionista. Mas como nós não estamos trabalhando com religião, estamos trabalhando com ciência, a teoria da ciência é a teoria evolucionista. Como a teoria é evolucionista, nós acreditamos, ou na ciência se comprova através de estudos arqueológicos, que existe, parece, uma evolução de certas espécies que vão dominar o planeta ao longo da história desse próprio planeta, e essa evolução tem animais comuns que convivem dentro de um mesmo período histórico. Então, nós temos aqui as eras pré-cambrianas, que começa aqui, né, que vai até aqui mais ou menos 600 milhões, a pré-cambriana, depois a paleozoica, que é esta parte amarela que vai de 6 milhões até mais ou menos 230 milhões de anos, né? Então, a era paleozoica, depois vem a mesozoica, que vai de 230 milhões até 65 milhões de anos atrás, que é a mesozoica, a cenozoica, que de 65 milhões até mais ou menos 2 milhões de anos, e de 2 milhões para cá, nós temos a era cenozoica, que é o quaternário da cenozoica, que chega até o aparecimento do humano. Essas datas são apenas estimativas ou aproximadas, porque depende muito aqui da arqueologia. Então, a arqueologia que vai dar elementos suficientes para que nós possamos ter essas datações. Ok? Tem um microfone aberto aí. Quem é? Então, aqui apenas para aproximar, né, quantos anos temos, né? Então, aproximando aí as eras, né? Protezoica, vida rudimentar, arqueozoica, vida arcaica, azoica, as subdivisões do pré-cambriano, tá? Então, isso é apenas para aproximar, para vocês verem em detalhes, ó. Está tudo lá no site, já na nossa sala de aula. Aí, a geomorfologia, a era paleozoica, né, a vida antiga. Depois, nós temos a mesozoica, que é essa parte verde. Depois, nós temos a cenozoica, que é aí a parte lilás da tela, né? Terciário e quaternário, né? Então, essas são as eras da Terra, ok? Muito bem. Como fomos formados? Então, as duas teorias, então, a teoria que nós já falamos já, criacionista, já tocamos esse assunto, que defende uma ideia de forças externas, né? Ou seja, a Terra seria formada pela vontade de um ser externo a nós. Esse ser seria o que nós chamamos de Deus. Esta visão é uma visão religiosa que explica o mundo, tá, gente? É uma explicação do mundo. Não estou dizendo que ela não serve, ela serve. É uma explicação própria da religião. Então, só que nessa teoria criacionista, o mundo é formado por uma ação de força externa. E essa força externa seria o ser Deus, né? Já a teoria evolucionista, ela defende uma outra ideia. Existem forças externas, mas também existem forças internas do próprio planeta. Então, o nosso planeta é formado devido à soma das duas forças, e não teria aqui, então, essa formação, essa força externa seria a explosão inicial, o Big Bang, que vai dar origem a todos os seres celestiais, inclusive a Terra, e que isso, devido às suas forças internas, vai passar por um processo de transformação que vai permitir gerar as condições de vida. Agora, isso é a teoria evolucionista científica, né? E a ciência usa para comprovar isso a arqueologia, o estudo da Terra, a geologia. Esses cientistas, então, vão elaborando a partir daí as teorias
que vão dar origem a essa teoria evolucionista. Como nós estamos trabalhando com geografia e na escola, tem que deixar muito bem claramente isso, não é questão de nenhum preconceito nem de exclusão. É claro que a escola, ela também tem que valorizar a cultura do aluno, do indivíduo, mas na escola a prioridade também é ensinar a ciência. Então, nós temos que trabalhar a teoria evolucionista, porque é a teoria da ciência, enquanto que a teoria criacionista é a teoria da religião. Ela não é menor nem é inferior à teoria evolucionista. São teorias diferentes, com pilares diferentes. É isso que nós temos que deixar claro isso, para que vocês tenham isso com clareza, com tranquilidade. Não se trata aqui de condenar uma ou condenar outra. Trata-se de saber que são teorias diferentes e são teorias, né? Então, há hipóteses levantadas e essas hipóteses, algumas foram comprovadas pela medição, pela ciência, e outras foram descartadas. Então, essas duas teorias, elas permanecem, elas estão em vigor ainda, porque elas têm um sentido, faz sentido ainda. Então, é a fé religiosa e a ciência moderna. Então, a teoria da ciência é baseada no Big Bang, com a explosão inicial que dá a origem do universo, né? Então, é a teoria que mais é aceita, né, para explicar a origem do universo. Há quem diga que o universo surgiu de uma explosão, né? E teve origem numa enorme concentração de energia que gerou uma expansão que dura até hoje. A teoria, então, que o universo está em expansão. Descobertas em astronomia e física mostraram que o universo tem efetivamente um princípio e que existe antes, permanece, o que existe antes desse princípio é um mistério. Ainda nós não sabemos. Por isso que a ciência continua a pesquisa. Tá? E agora, a questão das forças internas, né? Então, agora vamos trabalhar um pouquinho das forças internas. Então, tá, que eu deixei aqui no canto lá, ciência, forças internas. Então, tá lá, são as correntes e convenções. Então, a própria parte, digamos, no interior do manto, que ele não é sólido ainda, ele está em movimento, e esse movimento faz com que provoque mudanças na superfície da Terra e forme essa superfície da Terra. E aí, então, essa circulação essas convenções, né, convecção, essas correntes de convecção é que faz mudar todo o material que está na superfície, na litosfera da Terra, né? Então, aí nós temos aí as forças endógenas. Endógenas, lembrando a vocês das aulas, endógena é dentro da Terra, forças internas. Então, essas forças internas provocam, então, faz mudar lentamente o nosso relevo através dos vulcões, dos terremotos, dos dobramentos, dos falhamentos, né? E a partir daí, observando esses fenômenos, né, criou-se uma teoria, então veja bem, é teoria de placas tectônicas. Então, essa teoria das placas tectônicas surgiu na década de 60 e ela vem sendo confirmada até hoje. Não há nada que negue essa teoria, que há, então, um certo movimento de placas tectônicas, né? Então, a partir daí, foi desenvolvido aí, através dos fósseis de animais, de carvão mineral, na Groenlândia, né? Vai criando essas teorias, e uma das teorias que dá sustentação às placas tectônicas é a teoria da deriva dos continentes, que os continentes estão em movimento. Então, aqui nós temos um exemplo de como a América do Sul era conectada ao continente africano há bilhões de anos e, provavelmente, por causa das placas tectônicas, isso vai se expandindo, vai se movimentando, né? Então, há uma deriva dos continentes, porque cada continente desse seria uma placa tectônica. Isso, de certa forma, comprova essa teoria. E em 60, então, nós tínhamos já esse modelo. Ó. Então,
uma dessa região é uma placa tectônica, né? Então, as placas têm tamanhos diferentes, né? E tem, então, aí todo um processo de movimento. E essas placas podem movimentar em sentidos contrários, como está aqui, como eu estou riscando, e pode também movimentar em sentido confrontante, que pode gerar, inclusive, nessas regiões, que gera, então, dobramentos, onde uma placa entra debaixo da outra, provocando terremotos e também provocando vulcões. Então, os vulcões estão justamente, ficam localizados, geralmente, nessas partes onde as placas se encontram. Então, onde há um encontro de placas, pode haver, então, vulcões. Então, você vê que sempre nessas junções podem haver vulcões em qualquer uma dessas áreas, onde há os encontros de placas. Tá? E também os terremotos. Só que, lembrando que algumas puxa de lados opostos, né? E outras se chocam, como aqui é um choque, ó. Aqui é um choque. E aí esses choques provocam terremotos, né? E grandes abalos sísmicos que acontecem aí. Então, o que é importante saber que o movimento do manto não é ordenado, ele se move em direção, às vezes, diversos, opostas ou confrontantes, e esses encontros e desencontros vão construir ou vão destruir parte do relevo. Então, é justamente devido a esse movimento do manto, por ser desordenado, que você pode ter uma construção de relevo, uma alteração ampliando o relevo ou destruindo o relevo, né? Então, nessas beiradas, nos limites, ocorrem, então, abalos sísmicos, erupções, formação de rochas, então, e as modificações da estrutura do relevo. Então, é a teoria. As zonas de expansão são preenchimentos dos espaços deixados, né, do movimento de puxo da placa, quando uma placa movimenta em sentido contrário, essa região está em expansão e isso vai ser preenchido pelo magma que vai sair dessas fendas, né? E as zonas de subducção é quando há o movimento de choque, onde uma entra debaixo da outra e eleva aqui em montanhas, né? Então, você tem aí os picos do Himalaia, o Everest, que é provocado por esses movimentos da Terra. Então, aí está o exemplo das placas tectônicas, e aqui você tem um desenho que mostra justamente como é que houve aí as falhas, né, os dobramentos, né, por causa dos choques das placas tectônicas, dobramentos de montanhas e tudo mais. E aqui nós temos uma região, uma fotografia que mostra isso, né? Então, apenas para ilustrar. Os abalos sísmicos, né? Aí você, analisando o abalo sísmico, você tem aqui o hipocêntrico, é onde ocorreu o abalo sísmico, e o epicentro é o reflexo desse hipocentro na superfície, aí forma o epicentro, né? E essa propagação da onda se dá, então, a partir desse abalo sísmico. E aí pode ser mais intenso ou menos intenso. Já os vulcões é quando esse magma, o manto pastoso da Terra, consegue, através de fendas, chegar até a superfície e entrar em erupção. E isso vai trazer elementos desse manto para fora, para a superfície. E a partir daí, então, dessa superfície resfriada, é que nós vamos saber quais são os componentes da Terra. Lembra que no início nós falamos sobre, nós sabemos disso pelo modo indireto, porque é justamente dessas erupções vulcânicas que nós buscamos materiais do interior do planeta. Aí nós temos alguns tipos de vulcões, enormes, alguns vulcões violentos, o Vesúvio aí, uma fotografia cone de escória, isso aqui são escórias dos vulcões de erupções passadas. Aqui nós temos o estratovulcão, que forma toda essa montanha aqui
em forma cônica, né? Aqui as caldeiras, né? Que está em constante, né, erupção, podendo provocar derramamento de lavas ou não. Tá? Aqui já no vulcões submarinos, né? Então, é isso aí. A outra questão na geomorfologia, são as forças externas, são os raios solares, que provocam mudanças no planeta, pode aquecer, pode resfriar, chuvas, vento, gelo e neve, tudo são efeitos externos. Então, os efeitos internos são do solo, os externos vêm de fora. E esses agentes, somados, formam a Terra, por isso chama geomorfologia, né? Então, são forças exógenas. Exógenas são externas, né? E isso provoca desgaste na superfície ou pode fazer esculturação, pelo temperismo, calor, frio, neve, fogo, isso tudo pode provocar uma esculturação e a sedimentação. Tá? Então, isso aí são efeitos químicos e físicos que vão provocar a mudança, digamos assim, morfológica da Terra. Aí tem um intemperismo físico, né, a termoclastia, a quebra da temperatura, a crioclastia, que a água transforma em gelo nas fendas das rochas, vai cortar essa rocha, vai quebrar a rocha, só porque a água que estava lá congelou e vai empurrar essa rocha, trincando. Então, isso provoca uma mudança física. Né? E a abrasão, que é o atrito da água e do vento sobre as rochas, que vai desgastar essa rocha e vai transformá-la, vai provocar uma certa erosão. Né? O intemperismo químico já é a constituição química das rochas, né? Que ela vai, então, sendo modificada tanto pelos vapores de água, constituídos de carbono ou enxofre, no caso das erupções vulcânicas, que vai desgastar as rochas no entorno, e isso é um intemperismo químico, a reação química das rochas. Outras partículas levadas pelo vento também podem auxiliar o desgaste dessas rochas, né? E isso vai transformar, digamos assim, nesse processo de sedimentação. Aí vem os tipos de rochas que são formados à Terra, né? As rochas ígneas e magmáticas, as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, né? Então, esses são os 3 tipos de rochas existentes no nosso planeta. Então, quem mexe com geomorfologia estuda essas rochas, como é que elas são formadas, né? Então, é isso. Já o relevo, nós temos os crótons, né, formada por estruturas rochosas muito antigas, e formada com sinais de intemperismo químicos e físicos, formando os chamados escudos cristalinos de média elevação. Nós temos as bacias sedimentares, que são as verdadeiros depósitos de sedimentos resultando do intemperismo físico-químico. Lembra que os ventos, as chuvas vão provocar um intemperismo físico, vai desgastar as rochas, e isso vai ser levado tanto pela chuva quanto pelo vento, e isso vai ser depositado em alguns lugares, formando as bacias sedimentares. E os cinturões orogênicos, formados por um processo de desbravamentos modernos, mais menores, mais recentes, muito comuns no pico do Himalaia e nas cordilheiras dos Andes. Bom, aí nós temos um mapa sobre o relevo brasileiro, a constituição das bacias sedimentares, a parte em azul, a parte em roxo, coberturas sedimentares correlativas, a parte mais rosa são os crótons pré-cambrianos, e a faixa dos dobramentos. Veja que a Minas Gerais está aí situada nessa região dos dobramentos e das faixas dos crótons pré-brasilianos. Okay? Aí as formas de relevo, planalto, planície, depressões, tabuleiros e cuestas. Então, os planaltos não são planos nem altos, são apenas áreas onde o processo de desgaste são maiores do que as de deposição. Então, quer dizer, a definição dos relevos não é pela altitude ou altura desses relevos, é pela se ele perde ou se ele materiais provocados pelo intemperismo, por essa ação externa sobre o relevo.
Então, aí você tem, então, quando você perde mais do que ganha, chama-se planalto. A planície já é a área que recebe mais material do que perde, né? As depressões perde muito. Então, é a intensidade dessa perda, né? Já os tabuleiros são áreas baixas e planas, né, que já se desgastou ao longo do tempo e não recebem, também não cede, né? E as cuestas são aquelas áreas montanhosas que estão de costa para as correntes marítimas e que recebem o impacto dessas correntes sobre nesses paredões, então, litorâneas, né? Então, são assim, são classificações do relevo conforme essa troca de sedimentos provocado pelos raios solares, pelas chuvas, pelo gelo e pela neve, né? Neve, chuva, vento, calor, frio. Aí nós temos, então, seguindo essa classificação, você tem aí a planície amazônica, o Planalto Central, o Planalto Atlântico, as serras cristalinas, né, as costeiras, né, de fora a fora, e tem aí o Planalto Arenito Basáltico, né, o Pantanal. Então, são regiões que são formadas através desse processo de perdas de materiais e ganhos de materiais provocadas pelos efeitos externos que vão formar e deformar o planeta, né? Então, dando aí a origem, né, desse... Aí nós temos um outro mapa que mostra isso mais detalhadamente, com mais riqueza de detalhe. O que é importante aqui não é saber isso de cor, por isso você tem um mapa para você olhar, para você ler o mapa, de modo que você possa aí compreender esse processo. O que é importante, e eu acho que é essencial isso, é entender que o planeta, o nosso planeta, está vivo, está em constante transformação, está ganhando, está perdendo e está em constante movimento. Então, ele é um ser vivo, digamos assim, e essas transformações são provocadas por ações internas do próprio planeta e por ações externas ao próprio planeta. Então, o que é importante é que na teoria evolucionista, que é a teoria da ciência, ela considera esses dois fenômenos, internos e externos, que vão colocar esse planeta em movimento e vai dar vida a esse planeta e renovar a vida no planeta. Então, é isso que é o mais importante na geografia nesse momento, principalmente no ensino com as crianças. Cartografia, que é a questão da representação gráfica, né, do planeta. E aí vem a questão das projeções, né, que nós já estudamos isso, né, os tipos de desenho, o croquis, né? Então, aí nós temos, então, são os mapas, né, os produtos cartográficos são mapas, né? O mapa é um produto cartográfico, a carta geográfica, o croquis, a planta, a anamorfose. Então, isso, para cada tipo de mapa, para cada necessidade, você cria um tipo de mapa diferente, uma representação cartográfica do que você precisa. E isso, é claro, que é sempre seletivo e também é sempre uma visão convencional, se convenciona a ver aquilo. Agora, lembrando que um mapa não serve para ser visto, um mapa serve para ser lido, né? Então, você tem que prestar atenção no título do mapa, na legenda, na escala, na orientação e na projeção desse mapa. Esses são os elementos essenciais que compõem um mapa, porque o mapa não é só para ser visto, é para ser lido e compreendido. Então, sempre que você olhar um mapa, você tem que ver, então, tem título, tem legenda, qual a escala, qual a orientação, você tem lá o norte, sul, leste, oeste, qual o tipo de projeção, é cilíndrica, é cônica, né? Então, tem que ver essas questões. Então, é mais uma noção geral para você trabalhar com a criança, já para ela perceber essas projeções, essas maneiras de ver o mapa diferente. Para que você possa tirar desse mapa as informações para que a criança possa já ir aprendendo desde cedo até essa alfabetização geográfica. Então, nós temos aí um primeiro tipo, croquis, que é um desenho livre, sem nenhuma preocupação com a realidade
ou a representação real daquele espaço. Você pode, então, aí ter croquis de vários tipos, né? Com, inclusive, visões distorcidas, né? Ampliando uma parte, reduzindo outra, não tendo nenhum compromisso com a realidade vista, mas querendo destacar uma da outra. Por exemplo, nesse croquis aqui da esquerda, você tem a Europa muito grande em relação à América do Sul, por exemplo. Mas por quê? Porque quer destacar a Europa. Então, a preocupação, a ideia desse croquis é apenas representar onde é que estão esses lugares. Já aqui é uma cidade com as suas estradas, você vê que é uma representação quase irreal, né? Porque você tem um viaduto aqui sobre um cruzamento que não tem muito sentido, né? Mas é uma representação para dizer que ali tem um trevo, por exemplo. Aqui já tem uma carta geográfica, observe que ela é riqueza de detalhes, né? Numa carta geográfica, por exemplo, você tem aqui, nesse caso específico, você tem aqui rios, né, sendo delimitados, montanhas sendo demarcadas, a parte continental. Então, você tem mais riqueza de detalhe. E uma carta, ela representa simbolicamente uma pequena parte do território, onde, inclusive, nesse caso aqui, a preocupação do autor dessa carta foi, inclusive, mostrar, por exemplo, as montanhas que existem no fundo do mar. Então, essa parte azul, por exemplo, aqui, são montanhas que supostamente possam existir, que dão origem às correntes marítimas. Então, numa carta geográfica, ela tem uma riqueza de detalhes enorme. Só que, para ter essa riqueza de detalhes, é preciso representar pequenas porções da Terra. Não dá para você fazer uma carta geográfica do planeta todo, né? Mostrando uma única carta, uma carta cartográfica, né? Mostrar todos os detalhes, é impossível, né? Então, você pega uma pequena faixa, no caso aqui, a preocupação é mostrar os rios. Pelo que estou vendo aqui, parecem algumas divisões de montanhas, então, a partir daqui você consegue visualizar isso. Então, isso é uma carta. Aqui, no caso, nós temos uma planta, né? Eu peguei, inclusive, aqui a planta de Nova Serrana, né? Para você se localizar. A planta, ela também é muito similar, por exemplo, ao croquis. Só que a planta já tem mais ou menos uma delimitação, uma representação mais correta do ambiente. Então, você sabe, por exemplo, aqui está bem claro aqui a BR, está bem claro as praças, o centro da cidade, a localização aí de certos pontos comerciais. Então, isso é uma planta, né? Uma planta cartográfica de uma cidade específica, no caso aqui Nova Serrana. Né? Aqui já tem os mapas, né, de população, por exemplo, já são mapas temáticos. Observe aqui que ele tem um título em cima, né, tem uma legenda embaixo, né, tem a posição norte e tem a escala. Então, são os elementos essenciais do mapa. Então, você que, apenas para facilitar a sua visibilidade, você tem aqui a legenda, né? Você tem aqui digamos, a posição, digamos, norte-sul, indicação de posições geográficas. Você tem aqui embaixo a escala, né? No caso aqui, cada centímetro é 1.500 quilômetros. Então, se eu pegar aqui 1 centímetro desse mapa, representa 1.500 quilômetros. Então, é a escala desse mapa. E você tem aqui a distribuição. Nesse caso, o que o mapa representa? A população total de habitantes por estado. Isso foi feito quando? Em 2017. E aí você tem, então, conforme a cor de cada estado, representado conforme esta legenda. Então, você vai pegar esse mapa e vai fazer uma leitura do mapa para que a criança possa já acostumando com essas ideias de um mapa. Mesmo que ele não compreenda tudo isso, ele já vai adquirindo essa leitura de mapas dessa cartografia. Aqui ao lado já tem um outro mapa, que é uma anamorfose. E observe que esse mapa ele também representa
a distribuição geográfica, só que de um outro jeito. Ele, então, amplia a região. Como São Paulo é a região que tem a população demográfica maior, ele colocou São Paulo enorme. E se você pegar a Amazônia, por exemplo, observe como é que a região amazônica está quase que desaparecida do mapa. Então, a anamorfose provoca um mapa feio até, um mapa esquisito, né? Fora do convencional. Isso por quê? Porque ele quer julgar no mapa a intensidade do número visto, daquilo que está sendo mostrado. Então, você tem aqui a mesma coisa, você tem a legenda, né? E você tem a representação no próprio mapa, né? Deformando esse mapa para representar as quantidades estabelecidas aqui dentro da legenda. Então, isso é interessante. Então, isso é um tipo de mapa de anamorfose. Né? É até bom, coloquei os dois juntos para vocês compararem como é que seria um mapa de um jeito normal, digamos assim, e da anamorfose. Aqui já tem um outro mapa, que vai trabalhar aqui, no caso, é um mapa do IBGE, com os biomas brasileiros. Observe que, nesse caso, esse mapa ele vai utilizar de cores para definir o que é cerrado, o que é área desmatada, o que é área de floresta, e começa a utilizar algumas cores que são padrões universais. Por exemplo, todo o rio, ou leito, ou fluxo de água, é sempre marcada por azul, sempre. Tá? Então, é importante você saber disso. Isso são padrões utilizados nessa cartografia. Nós temos, de novo aqui, para chamar a atenção disso aí, a legenda no canto, a escala, a orientação está aqui no canto superior e o título do mapa está fora do desenho do mapa, chama Biomas Brasileiros. Então, isso são elementos essenciais de um mapa. Então, é importante sempre frisar esses detalhes dentro da cartografia. É uma representação aproximada do que seria a realidade. Aqui nós temos um outro mapa, que é sobre a densidade demográfica, novamente, mas observe aqui que, diferente do primeiro mapa, ele trabalha com cores que vai de um nível amarelo para um nível mais escuro, quase que preto. E ele vai, então, demarcar, no caso aqui, os habitantes por quilômetro quadrado. Então, a legenda já me traz o que eu quero ver nesse mapa, o que eu preciso ler nesse mapa. Então, e aqui, na parte também baixa, você tem lá a escala. E o título está acima. Mas observe que nesse mapa, especificamente, ele não tem orientação. Onde seria o norte e onde seria o sul aqui? Esse mapa não traz esta orientação. Mas como ele não traz a orientação, convencionalmente se utiliza que a parte superior da representação gráfica é o norte e a parte inferior é o sul. Tanto é que a gente fala assim, em cima e embaixo do mapa. É norte e sul do mapa. Já que não tem no gráfico, no mapa, a representação da orientação. Então, você tem que usar a convenção internacional para desenhar ou para produzir esse mapa. Aqui já tem um outro mapa que não tem título. Observe que, nesse caso, falta o elemento título. Mas esse elemento título desse mapa, especificamente, não era necessário. Então, não se colocou. Eu tenho aqui a orientação do mapa, que está apontando o norte. Eu tenho a escala, mas eu não tenho a legenda, mas não tenho o título. Só que a legenda já me traz uma informação que é essencial, que faz dispensar o título, que é a representação gráfica da altitude. Então, o mapa demonstra as regiões de alta altitude até de baixa altitude. Então, o verde é baixo e marrom escuro é alta altitude. Por isso que o título do mapa, que seria representação da altitude do planeta, do continente africano, não precisaria desse título, porque a própria legenda já informa, já dá informação suficiente para você. Ok?
Esse outro mapa aqui, que tem também aqui os, digamos, os fusos horários, já demonstra outra coisa, né? Ele tem aqui o fuso horário e ele tem a coloração conforme o fuso horário. Então, não preciso nem dizer do título do mapa, não preciso do título. Não tem, nem legenda não tem. Né? Você bate o olho, o próprio mapa já é instrutivo para você. Você não precisa de informações adicionais. Né? Não tem norte, não tem localização, porque é o planisfério inteiro. Não tem legenda, porque não precisa dessa legenda. E também não tem título, porque as próprias linhas demarcando os fusos horários já indica para você que é fuso horário. Um conhecimento mínimo de leituras de mapa, você já sabe identificar que tipo de mapa é este. Vira até um enigma para ser decifrado para quem está aprendendo, né? Claro. Né? Aqui nós temos as técnicas de já evolução de representação gráfica do planeta, que são o sensoriamento por remoto por satélite, né? E aí você tem os tipos de fotografia espacial utilizada tanto para representação de queimadas, de área verde, de representação de cidades, né? Você tem então aí toda essa representação conforme o tipo de satélite que está sendo utilizado. Então, o satélite trabalha com a radiação solar. Então, tem alguns satélites que não conseguem penetrar nuvens, tem outros que conseguem ir até o solo. Então, depende do tipo de satélite que se usa para fazer essa representação. E, a partir daí, cria-se o que nós temos aí hoje, o GPS, né? Os nossos sensoriamentos remotos, através de drones, né? Ou até mesmo a aerofotografia, né? Tirada por aviões de grande altitude com câmeras fotográficas especializadas. Então, isso são formas de você representar graficamente uma região ou partes do planeta, sem usar, por exemplo, um desenho de mapa de cartografia. As projeções, nós temos 3 tipos de projeções: cilíndrica, cônica e a projeção plana, né? Que é a azimutal, que é a plana. Então, a plana se faz de uma região específica, limitada do planeta. A cônica, você pega regiões e você vai deformá-la. E a cilíndrica, são os 3 tipos de projeção. E isso vai dar origem aos tipos de mapas correspondendo a essa projeção. E sempre há uma deformação no desenho para atender aquela deformação, aquela projeção, porque é a visão da deformação relativa à própria projeção. Aí nós temos uma projeção cônica, um exemplo disso, né? Corresponde à projeção da superfície da Terra, que é onde toca o cone, então é isso que é importante. A cilíndrica, a mesma coisa, a cônica, né? Ou cilíndrica, e a azimutal, ou as projeções, digamos, planas. Nós temos também os estudos de projeção de Peters, né? Que vai dar o planisfério, e a projeção de Mercator, que é a mais utilizada, né? Tanto para navegação, né? Que é uma projeção cilíndrica, e a de Peters vai juntar a cilíndrica, também é uma formação cilíndrica, só que ele vai achatar os polos para priorizar a área de navegação no Atlântico. Então, é importante saber que cada projeção é feita com uma finalidade específica para atender necessidades comerciais, de navegação ou políticas de domínio e comércio e circulação de pessoas. Aí nós temos a projeção de Robinson, que é a mais conhecida de todas, né? Que é a projeção afilática ou pseudocilíndrica, que essa projeção, então, vai distorcer minimamente os continentes, para que possa
ter uma visão mais clara, mais aproximada do planeta. Aí, algumas questões, né, que a gente cai em vestibular, não é o caso aqui. E aí vem retomando, a partir então dessa projeção dos mapas, você pode então, a partir daí, voltar àquela ideia da primeira aula das coordenadas de longitude e latitude para se posicionar no gráfico, voltando àquela nosso primeiro encontro de novo, fechando esse ciclo de formação sobre noções básicas de geografia, para que a partir daí então vamos trabalhar um pouco da teoria e da metodologia, como trabalhar isso na sala de aula com as crianças. Muito bem. Então, aqui tem o posicionamento geográfico, né? As escalas, como fazer cálculos, tá? De escala. E é isso. Bom, gente, eu acho que com isso nós revisamos todo o conteúdo que foi visto na primeira etapa. Agora vem, então, as questões da avaliação. O conteúdo da avaliação, desta avaliação, vai ser justamente esses 3 slides que nós apresentamos aqui. É o conteúdo da geografia, né? É a geografia básica para trabalhar. Então, posicionamento, localização, formação, a geomorfologia, a representação gráfica, são apenas 4 questões. A partir desses slides, eu vou elaborar as questões para a avaliação.